Sabe quando a gente quer convencer alguém? A gente joga um monte de fatos, dados, lógica, né? Mas e se a gente estiver esquecendo do mais importante? E se a forma mais poderosa de se comunicar for algo bem mais antigo, mais visceral? Vamos mergulhar nisso juntos para descobrir uma verdade fundamental sobre como a gente se conecta. Olha só essa imagem. Nossa jornada começa exatamente aqui, no coração de Luzon, lá nas Filipinas. Imagina só, essa paisagem de tirar o fôlego, esses terraços de arroz esculpidos. Ah, não! Foi nesse lugar que o Dr. Tom Stephen estava prestes a ter uma lição que ia mudar a vida dele. O cenário era perfeito, mas a comunicação, bom, digamos que ela estava prestes a dar muito, mas muito errada. Então, qual era a missão do Stephen? Era bem direta, na verdade. Ele queria ensinar sobre os atributos de Deus usando uma palestra, sabe? Tudo bem estruturado, ponto por ponto, de um jeito bem lógico e sistemático. Era aquela abordagem super acadêmica, sabe? Na cabeça dele, era para ser tudo claro, objetivo e, assim, à prova de falhas. Só que não foi bem assim. Não foi a prova de falhas, não. Conforme ele ia falando, a conexão ia se perdendo, sabe? Os sinais eram óbvios. Imagina a cena. Gente com cara de interrogação, olhares perdidos no vazio, um cochichando com o outro, pessoas literalmente procurando a porta de saída. A mensagem dele, toda preparadinha, simplesmente não estava chegando no povo e fogão. E claro, isso deixou ele completamente perdido. O que deu errado? Por que eles não estavam entendendo nada? Essa pergunta foi o ponto de partida, o que deu start numa busca que ia mudar completamente o jeito dele de entender a comunicação, o aprendizado e até a própria verdade. E aí veio a grande sacada, a epifania dele, nas palavras dele mesmo. E que citação, hein? Ele percebeu que tinha um desencontro total ali. O público queria ouvir histórias, queria conexão humana, mas o que ele entregou? Categorias, lógica abstrata. Eles queriam uma jornada, e ele deu um mapa. Essa falha toda levou ele a uma revelação, a um conceito que, para ser sincero, a maioria de nós que vive numa cultura de escrita acaba ignorando: o poder da oralidade. Era essa a peça que faltava no quebra-cabeça, a chave para entender não só o que deu errado, mas, mais importante, como consertar. Mas afinal, o que é essa tal de oralidade? Não é só falar, tá? É muito mais do que isso. É uma forma de comunicação completa, comunitária, que está enraizada nos relacionamentos, na identidade de um grupo. Pensa assim, envolve histórias, claro, mas também envolve símbolos, rituais, provérbios, até músicas. O lance todo é se conectar como uma comunidade. Olha que interessante essa distinção aqui. Contar histórias é uma coisa, narrativa é outra. Contar uma história é compartilhar uma experiência, um evento. Já a narrativa é a estrutura maior por trás, sabe? É o fio que conecta várias histórias. Pensa assim, a parábola do bom samaritano é uma história, é como se fosse uma pérola. A narrativa seria o colar inteiro, que é o ensinamento sobre amar o próximo. Ok, a partir daí, o Stephen foi fundo para entender. O que faz uma história ser tão boa? O que faz ela funcionar? E ele descobriu que, não importa a cultura, as grandes histórias têm uma anatomia incomum, uma estrutura básica. Vamos dar uma olhada em como isso funciona? E para ilustrar isso, olha só esse número: 55%. Sabe o que é isso? É a porcentagem aproximada da Bíblia que é feita de histórias e relatos históricos. Mais da metade. É o formato principal. Isso faz a gente repensar totalmente o jeito que olhamos para textos que muitas vezes são tratados como se fossem, sei lá, um livro de regras ou um manual de teologia. A estrutura toda foi feita para ser uma história. E essa citação do Eugene Peterson, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Forte, né? Pensa bem, se a história é o formato escolhido para comunicar as verdades mais profundas, talvez a gente devesse prestar um pouquinho mais de atenção em como ela funciona e no poder que ela tem. Então, toda história que funciona, pode ser um filmaço de Hollywood ou uma parábola de milênios atrás, é construída com esses 5 bloquinhos básicos. Tem o cenário, né, onde e quando acontece, tem os personagens, quem tá na história, o conflito, que é o problema, os eventos, o que rola, e a resolução, como tudo termina. Simples, né? Mas um desses componentes é, de longe, o mais importante de todos. E aqui está o pulo do gato. O coração de toda história não é o enredo, não é a ação. São os personagens. Eles são a alma da coisa. São o motor que faz tudo andar para frente. Pensa bem, no fundo,
toda a história sobre alguém. É sobre as escolhas, as batalhas, as mudanças que as pessoas passam. Não importa se são reais ou inventadas. É por isso que a gente se conecta. A gente se vê ali. A gente vê nossas próprias esperanças, nossos medos refletidos naquelas pessoas. Personagens são a nossa porta de entrada para a história. E essa ideia aqui do Leland Ryken é genial. Ele diz que os personagens não são só participantes da história, eles são o principal veículo da mensagem. O significado da história está embutido em quem eles são e no que eles fazem. Vamos parar para pensar um segundo. Quantas vezes a gente lembra de um personagem de um livro ou de um filme com uma clareza absurda, mas os detalhes da trama já foram embora faz tempo? É o personagem que fica com a gente. É essa conexão humana que dura. E é aqui que a gente volta lá pro começo, pro problema do Stefan. A solução estava aqui o tempo todo. Os personagens são a ponte. Eles pegam ideias abstratas, tipo redenção ou fé, e dão para essas ideias um rosto, um nome, uma luta real. Eles não ficam falando sobre a verdade, eles mostram a verdade em ação. Eles tornam o abstrato em algo que a gente pode sentir. Então, o que a gente tira de tudo isso? Essa lição não é só para missionários ou teólogos, não. É para qualquer pessoa que queira se comunicar melhor. E para fechar, vamos pensar em algumas perguntas sobre o jeito que a gente mesmo conta as nossas histórias. Primeira pergunta para a gente pensar. O que mais surpreendeu em tudo isso que a gente viu? Foi aquele número, os 55%? Foi a diferença entre contar uma história e ter uma narrativa? Ou foi essa ideia de que os personagens são mais importantes que a trama? Agora trazendo mais pro lado pessoal. Pensa aí numa história que mudou o jeito de alguém ver o mundo. Ou uma lição de vida que só clicou de verdade quando veio como uma experiência, como uma história. Todo mundo tem exemplos assim, né? Do poder de uma boa história. E para terminar, uma pergunta para a gente levar para a vida. O que será que impede a gente de usar mais esse poder da narrativa no dia a dia? Será que é o medo de parecer simples demais? Ou a gente está muito focado só em fatos e números? E no fim, a gente fecha o ciclo voltando para o começo. A essência da oralidade é a história. A essência da história são os personagens. E a essência dos personagens são os relacionamentos. No final das contas, tudo se resume à conexão. Fica aí a reflexão para a próxima vez que a gente precisar compartilhar uma ideia importante.